Bom dia, na graça e paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos novamente aqui na escola dominical para aprendermos mais da palavra de Deus, que se encontra hoje aí na revistinha, lição 13, que fala sobre Isaías encontra-se com Deus. E o texto que nós vamos estar lendo é Isaías capítulo 6, versículo de 1 a 9, que diz assim: No ano em que morreu o rei Urias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a orla de seu manto enchia o templo. Serafins estavam sobre ele, a cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Os umbrais das portas se moveram com o do que clamava, com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então eu disse: Ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tomara do altar, com uma tenaz. Com ela tocou minha boca e disse: Eis que tocou os teus lábios. Isto tocou os teus lábios. Assim tua culpa já foi removida e teu pecado perdoado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei? Quem há de ir por nós? Então respondi: Aqui estou, envia-me. E ele disse: Vai e dize a este povo: Ouvis de fato e não entendeis, vede e em verdade, mas não percebeis. Amém? Tá aí o texto, né? Que é bem pequeno, por isso que eu fiz uma leitura dele agora em seguida, né? E nós vamos estar estudando essa parte aqui que fala sobre o chamado de Isaías, quando ele encontra com Deus. E aqui na revistinha, como vocês podem ver lá, que eu já enviei ontem, fala que Isaías era filho de Amós, mas não do profeta Amós. É um homem com o mesmo nome, do qual temos muitas... no qual não temos muitas informações. Ao que tudo indica, ele era da origem nobre e criado em Jerusalém, com formação correspondente à dos mestres de sabedoria. Formação dos nobres e políticos, pessoas de privilégio, talvez pudesse dizer que seria um tipo de filosofia semita. Tá aí na revistinha, diz da onde foi estudado, com referência lá em Selim, 1977, página 545, né? Filosofia semita, que faz pega vários povos, né, essa filosofia. Então a gente vê aí que ele tinha uma formação de família nobre, né? E ciente de sua realidade e da necessidade à sua frente, depois de reconhecer com temor, assim como seu povo, ele era impuro, Isaías vê um dos serafins voando em sua direção com uma brasa tomada do altar, que toca seus lábios e purifica. Eu vi nessa parte aí de Isaías que aí ele já faz praticamente uma confissão dos seus pecados, quando ele reconhece isso, né? E ao mesmo tempo a gente vai pegar aí dentro do estudo, mas a gente vê com ele já sente o chamado e se coloca à frente do chamado, ou seja, ele reconheceu seus pecados, mas a gente vê logo que com aquela pequena brasa tocada nos seus lábios, o anjo já fala que seus pecados foram perdoados. Então esse é o Deus que nós servimos, Deus da promessa, o Deus que perdoa os nossos pecados.
Deus é santo. Enxergar e reconhecer a santidade do Senhor se revela em nós por meio das nossas escolhas e atitudes cotidianas de refletir o caráter de Deus, né? Que Deus é santo, né? E a gente tem que reconhecer isso a cada dia. A importância de reconhecer o quanto Deus é santo e todo-poderoso e as nossas escolhas e atitudes cotidianas devem refletir esse caráter de Deus, né? Por isso que muitas das vezes em seus passos, nos passos de Jesus, que eu iria fazer, conforme Jesus fez, né? Então a gente tem que ficar sempre refletindo sobre dentro dessas palavras, no nosso testemunho, da maneira, as atitudes que tomamos a cada dia. Porque Deus perdoa pecados. Nós pecamos, todas as pessoas pecaram e carecem da glória de Deus. Está lá em Romanos 3, 23. Se deixar tocar por Deus é receber a mensagem maravilhosa que Isaías recebeu. A tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Não está lá em Isaías 6, 7? Quando ele reconhece, através da sua confissão, logo que ele vê o Santo dos Santos, ele reconhece isso e, ao mesmo tempo, ele vê o quanto que ele está diante do Santo dos Santos. E ele fala, eu sou homem de lábios impuros. Ele vê que ele é um homem pecaminoso, né? E o anjo segue e fala com ele, a sua iniquidade foi tirada ao ser tocado com essa brasa nos seus lábios. E Deus fala conosco. Além de ouvir Deus por meio de seus servos e servas, precisamos, assim como Isaías, ter uma experiência de buscar pessoalmente a Deus, né? Nós ouvimos da palavra de Deus, ouvimos os pregadores, ouvimos a pastora, ouvimos os líderes dos nossos grupos, né? Ouvimos pessoas falar da experiência, mas nós temos que também ter uma experiência de buscar pessoalmente Deus, né? No nosso íntimo, ali no nosso quarto, buscar o Senhor a cada dia, porque Ele tem algo a nos falar. E do encontro com Deus, a disposição para o serviço. O que esperamos de uma vida de intimidade com Deus? Qual o fruto do encontro com Deus, né? Isso é duas perguntinhas. E Isaías, ao responder ao Senhor, se coloca como instrumento para o serviço, constrangido por seu amor e por sua pergunta: a quem enviarei? Quem há de ir por nós, né? Quando Deus faz essa pergunta a Isaías, e ele se levanta e se oferece. Esse é o chamado de Deus. E Deus fala comigo e fala com você: a quem enviarei? Quem enviarei para ser um professor de escola dominical? Quem enviarei para ser um grupo de célula? Quem enviarei para ser chamado para proclamar o meu evangelho? A mim e a você, a todos que me ouvem, né? Nós somos discípulos do Senhor, né? Eu vou estar lendo aqui na revistinha agora também essa parte da conclusão, que o tempo vai se encurtando. Diz assim: todo tempo é tempo de buscar e encontrar-se com Deus. Em momentos tristes e alegres, esta deve ser a nossa busca. No entanto, não podemos nos enganar sobre maneira de nos encontrarmos com Deus. E o que esperamos de tal encontro? Adoração, confissão, perdão dos pecados, resposta ao chamado do Senhor, fizeram parte do encontro de Isaías com Deus. E preciso fazer parte das nossas experiências também, né? Adoração ao Senhor. Quando nós iniciamos um culto, nós adoramos. Nós confessamos os nossos pecados, nossos erros, nossas falhas. E somos perdoados por nossos pecados por meio do Senhor Jesus Cristo, que morreu na cruz, ressuscitou e vivo hoje se encontra. E a resposta ao chamado do Senhor fizeram parte de Isaías e faz parte da minha vida e faz parte da sua vida também,
né, o aceitar o chamado do Senhor, porque Jesus foi, ressuscitou, vivo está à destra do Deus Pai, mas Ele deixou conosco o Consolador, e é esse Consolador, o Espírito Santo, que te consola no meio da tristeza, da alegria, né, em meio dessas tribulações que o mundo se encontra no dia de hoje, se encontrava no dia de Isaías. Deus te chama: a quem enviarei? Amém? Oremos. Pai, muito obrigado por esses estudos, pelas palavras, Senhor. Obrigado, Deus Pai, por cada professor da tua escola dominical, pelo dia que se passou dos professores, e que o Senhor esteja fortalecendo as nossas vidas e nos abençoando a cada dia mais. Que possamos compreender o teu chamado e estar atento à tua palavra a cada dia, Senhor. Simples, mas que toca os nossos corações. Envia-nos, Senhor Deus Pai, e fortalece-nos através do Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor para todos.